amanhã, quando chegar na prefeitura, né, vai ter aquela sensação tanto de sentar pela última vez quanto levantar pela última vez da cadeira de prefeito. O senhor já imaginou como será isso? E mais, já imaginou que sensação será essa, depois de 8 anos à frente do município de Venâncio Aires? Bom, é difícil imaginar qual vai ser a sensação, mas eu sou uma pessoa que vim para cumprir uma tarefa sem um apego ao poder, especialmente porque eu não vivo da política. Mas é claro que pelo tempo dedicado e pela forma como eu trabalhei, focado e com uma prioridade quase que exclusiva para a administração, é evidente que a minha rotina muda, né? E é um sentimento que eu vou trabalhar para que impacte o mínimo possível na minha vida. O senhor trabalhou esse tempo todo, ou pelo menos boa parte dele, muito próximo do vice-prefeito Giovanni e agora eleito prefeito, né? O senhor entende de que forma a participação dele no governo e como o senhor projeta a gestão dele de 4 anos à frente do município? Bom, nesse período, mesmo quando a gente estava politicamente bem próximos e também na reta final, quando os caminhos eram diferentes, na condição de prefeito e vice-prefeito nós sempre tivemos uma relação muito boa. E acredito que ele tenha absorvido muito do meu estilo e da minha forma de atuar. Espero que ele empregue isso no seu governo de forma positiva. Eu até diria que se o Giovanni tivesse que escolher entre uma escola política dos prefeitos que o antecederam, certamente ele ia escolher a minha. Como o senhor pretende ser lembrado, prefeito, quando deixar a prefeitura? Bom, eu gostaria de ser lembrado, por um lado, a pessoa que mudou o estilo de se relacionar com a comunidade, de uma forma democrática, com liberdade de manifestação para a comunidade e com muita transparência nos seus atos. E por outro lado, eu gostaria de ser lembrado como um tocador de obra, uma pessoa que se preocupou com as áreas básicas, especialmente saúde, educação e emprego, mas que dedicou muito tempo e muito esforço em investimento na infraestrutura. Nós mudamos a cara do município, especialmente nos bairros, com pavimentação, drenagem, saneamento, energia e água potável, e essa certamente é uma das marcas do nosso governo. E por ter deixado essa marca então, na comunidade, o senhor cogita voltar à prefeitura nos próximos anos, ou mesmo antes disso, alçar um voo aí à Assembleia Legislativa ou até à Câmara Federal? Bom, eu até dia 31 de dezembro foco total aqui na administração, porque nós temos ainda uma missão que não foi cumprida totalmente. Mas a partir de 2017 eu vou voltar para a minha atividade profissional de médico, tanto na área pública como na área privada, mas não vou virar as costas para a política, não vou virar as costas para o município. É evidente que há convites do partido, tanto em nível local como estadual, para que eu concorra a deputado. Mas em relação à prefeitura, no momento não faz parte dos meus planos nenhuma articulação nesse sentido. Eu gosto da política, vou continuar militando na política e se tiver algum projeto agora pela frente, seria de concorrer a deputado estadual. Porque ele está mais próximo? É porque
Ele está mais próximo, mas também porque eu acho que eu cumpri minha missão como prefeito, né? Eu acho que a alternância de poder, as novas experiências, novas ideias, isso faz parte de uma evolução para uma cidade se manter com vitalidade, se manter acesa, com entusiasmo. Mas, como eu disse, né, eu não vou virar as costas para a política, e mesmo em administrações que eu não participe diretamente, se eu for consultado ou se precisar de qualquer auxílio meu em alguma ação, especialmente com os entes estadual e federal, eu estou à disposição. Em relação à política ainda, prefeito, muitos comentam que o senhor teria um apoio das lideranças da cadeia produtiva do tabaco para, quem sabe, ir direto para Brasília como deputado federal. O que tem de verdade nisso, se é que tem alguma coisa em relação a isso? Esse assunto sempre vem à tona, né? Nós que trabalhamos na defesa da cadeia produtiva do tabaco, sempre somos lembrados. Mas não é apenas o meu nome, né? Tem outros prefeitos também que estão encerrando o mandato, que tiveram participação ou na Câmara Setorial ou na Ampro Tabaco. Mas em relação à candidatura a deputado federal, mesmo que tenha apoio, a gente tem que ser um pouco prático e fazer um raciocínio em cima de uma realidade. A candidatura por legislativo estadual e federal, ela depende muito do porte da cidade ou da densidade populacional da região. Então, municípios como Rio Grande, Novo Hamburgo, Caxias, Passo Fundo, esses municípios elegem facilmente um deputado federal e às vezes um ou dois deputados estadual. Do porte de Santa Cruz para baixo, uma média de 70, 80 mil habitantes como Venâncio, se não houver uma grande união em torno de uma candidatura, não elege nem deputado estadual. Mas à vista que Venâncio há mais de 20 anos não tem deputado estadual, por isso pulverizam-se as candidaturas. Então seria quase impossível uma eleição para deputado federal, porque não se tem uma estrutura, né? E ter uma estrutura exige que o candidato ele despenda de recursos, né, que eu não tenho, e porque deveria de ser um número de municípios muito grande para apoiar, então é muito difícil. Agora, em relação à candidatura a deputado estadual, eu trabalho com a ideia de que a população vai escolher um, né? Então, na medida que a população fizer essa coligação informal, pode ter um nome viável, com chances de ganhar. Claro, com um pouco de respaldo fora do município também. É nessa linha que eu vou trabalhar mais. Eu não quero ser um anticandidato, não quero entrar para atrapalhar ninguém, e muito menos, né, numa candidatura inviável apenas para colocar o nome no jornal ou sair na rádio, não. Se for possível concorrer, né, dentro de um quadro em que haja a possibilidade de uma eleição, aí sim eu vou estar com o meu nome à disposição do PDT. A candidatura a deputado estadual, ela ganhou força, ou pelo menos os comentários acerca dessa possibilidade ganharam força a partir do momento que a administração, via pesquisa aí, né, teve uma aprovação de quase 75% na comunidade venanciorense, né? E depois o PDT e o senhor passaram por um processo que é, de certa forma, dramático, digamos, que é a perda de uma eleição. O que isso pode influenciar aí no momento que se está numa ascensão, digamos assim, e depois ter esse revés em relação a não ter conseguido eleger o seu sucessor, que era o Dr. Jarvis? Bom, em relação a uma eleição, ela foi muito parelha, né? Então, ninguém é muito beneficiado e nem muito prejudicado num processo estadual.
Agora, nós, a partir do momento que implantamos uma política aqui, onde a máquina pública não interfere mais nas eleições, e isso é fato, isso é real, nós até podemos ter pago um preço por isso, mas tinha que mudar isso, há um descolamento do processo municipal e do processo estadual. Então, a eleição de 2018 é uma coisa nova, um fato novo, a população, por um lado, desesperançada com os quadros políticos atuais, por outro lado, esperando uma novidade, né? É um desafio se apresentar como uma novidade dentro do quadro político, né? Mas eu não nego que tenho agido de forma diferente, penso diferente, discordo às vezes do meu partido, discordo dos nossos deputados, dos nossos senadores, porque nós temos que ter essa mudança, né? Então, muitas vezes, a população pode entender que mesmo sendo um político já com uma certa tradição dentro do partido, ele pode acrescentar, né, e pode promover uma transformação, uma mudança no legislativo. Se eu for concorrer, é para fazer diferente. E depois de tantos anos aí dedicados à política, e como o senhor já referiu antes, eles vão seguir, não vai virar as costas para a política, como vai ser voltar à medicina? O senhor dizia há pouco que vai pegar um tempo para se atualizar aí nessa área, como é que o senhor pretende retornar? Eu já estou estudando um pouco nas horas de folga, mas eu não vejo muita dificuldade na medida que, mesmo como prefeito, eu sempre me procurei estar atualizado em relação às políticas públicas na área da saúde, né? Eu trabalho no município de Matleitão, trabalho no município de Venâncio, e eu tenho acompanhado todos os acontecimentos mesmo agora no cargo, e tenho experiências anteriores como vereador e como secretário da saúde, né? Eu fico feliz quando vejo que políticas que foram implantadas lá atrás, quando eu fui secretário, e até hoje elas persistem e são fatores determinantes para nós termos aqui um diferencial em Venâncio Aires, né? A oxigenoterapia, só para pegar um exemplo, nós temos 52 pacientes que recebem oxigênio em casa hoje. Isso nós implantamos em 99, porque eu diagnostiquei um fato em que muitas pessoas internavam com falta de ar, e era só para ficar um tempo no hospital, para se recuperar com oxigênio, mas com isso nós tínhamos uma rotatividade muito grande, e era um transtorno para essas pessoas. Pessoas que internavam 10, 15 vezes por ano no hospital, hoje, agora há mais de 10 anos, estão em casa e recebem oxigênio em casa, né? Então é só um exemplo de N programas que nós implantamos nesse período, cujos projetos eu vou continuar trabalhando também, né? Não é apenas uma relação médico-paciente, é uma relação médico-comunidade. Eu acho que quanto a isso não vai ser um problema essa readaptação, essa volta à clínica. O que eu quero deixar bem claro para a população de Venâncio é que, apesar de gostar da política, apesar de não criticar quem vive da política, apesar de reconhecer que muitas pessoas elas dependem da política, eu não dependo da política. Eu não dependo da política. E por isto, eu não preciso dobrar minha espinha, nem para ideologias, né, nem por convicções de outros. Eu não preciso me submeter a isso, né, porque eu sou independente. Eu me sustento, eu me defendo, né. Isso tem sido um handicap na minha trajetória política, como vereador e como candidato, né. Eu devo satisfação à população de Venâncio, né. Eu devo prestar contas à população de Venâncio e não a outros políticos. O senhor falou um pouco em relação à marca de governo, né? Sendo da área da saúde, um médico, era de se esperar já que uma atuação nesse setor fosse da forma como se é divulgado aí por várias e várias notícias, oportunidades que nós tivemos aqui durante esses anos.
mas de onde surgiu essa condição de empreendedor? De onde surgiu essa busca pelo que ficou conhecido como conhecer os caminhos dos ministérios em Brasília, em busca de recursos que vieram trazer principalmente a questão da pavimentação, da infraestrutura, do saneamento, da tubulação, que acabou sendo também uma marca paralela com essa questão da saúde no seu governo? Bom, eu acho que a necessidade fez com que a gente fizesse um esforço tremendo. A dor ensina a gemer, né? Mas tem um fator que pode ter me ajudado. Eu, desde a minha juventude, eu sou um ávido leitor de jornais, revistas semanais. Agora, nos últimos anos, também acompanho muito pela internet. E isso me deu uma certa cultura, tanto política como geral. E durante muito tempo a gente chamava isso de cultura inútil, em tom de brincadeira. Só que agora na prática, na vida real, essa cultura inútil tem sido extremamente útil nas audiências com os ministros, na relação com os presidentes, com os governadores. Eu não me aperto no encontro com o presidente da República, com qualquer ministro, porque eu conheço a história daqueles ministérios, conheço quem os antecederam, né, conheço as dificuldades da pasta, e isso aí abre um caminho fantástico. É uma coisa assim que abre as portas mesmo. Vou dar um exemplo. Eu encontrei o ministro das Cidades e disse para o ministro Márcio Fortes: nós estamos com um problema muito sério em Venâncio Aires, que uma empresa não recebeu o recurso das casas da Batiste, que eram quase 2 milhões de reais. E ele disse assim: mas não, é Minha Casa Minha Vida. Não é Minha Casa Minha Vida, é um projeto que antecedia. Se essa empresa não receber esse valor, ela não vai conseguir continuar trabalhando. Então ele disse, esse ministro: então vai amanhã de manhã lá no Ministério das Cidades. E eu fui. E ali, chamando toda a assessoria dele, ele ficou comprovado de que era um projeto diferente. Nós conseguimos liberar esse recurso, a ALM veio receber esse dinheiro. Depois a história, né, todo mundo sabe o que aconteceu, que foram construídos 600 apartamentos com casas, mais de 1000 habitações aqui em Venâncio. Só que durante essa audiência com ele, eu falei de que eu conhecia a carreira dele, como carioca, as ações dele, também acompanhava as entrevistas dele, sobre o que ele falava da Vila Dique, sobre o aeroporto Salgado Filho. Parabenizei ele pelo conhecimento do Rio Grande do Sul, pelo Porto de Rio Grande, né? E isso aí foi criando uma intimidade, um relacionamento, e a partir dali eu fiquei amigo dele. Então o Ministério das Cidades, depois quando nos encontramos para outros projetos, Venâncio sempre teve um tratamento diferente. E assim foi com a maioria dos ministros e com o próprio presidente Lula, presidente Dilma. No tempo do José Serra, como governador do estado, eu era pré-candidato a prefeito, eu pedi uma audiência com ele e não pude ser recebido por ele, mas eu fui recebido por ninguém mais, ninguém menos do que Geraldo Alckmin, né? Pois hoje o Geraldo Alckmin é o governador de São Paulo, reeleito, né, e um potencial candidato à presidência da República. Eu chego lá, na audiência com o Geraldo Alckmin, ele estava com a mesa dele, com a Folha do Mate aberta, com a Gazeta do Sul aberta, com o release das rádios. Ele me conhecia, né? Eu aproveitei também, né, trouxe a ele, que parabenizava ele desde Pindamonhangaba, quando ele foi prefeito, como médico anestesista, como é que ele chegou, né, a São Paulo, como governador. Quer dizer, isso ali criou uma relação que ela está viva. Esse homem pode ser presidente da República. Depois, quando eu encontrei ele na Coromoda, junto com o Tarso Genro, a gente relembrou desses momentos. Então, isso é um terreno que tu vai pavimentando e que são caminhos sedimentados para que tu tenha uma boa relação política. Então, isso eu acho que ajudou bastante, né, nesse período. E é claro, escolher as pessoas certas, né? O PAC aqui aconteceu porque nós escolhemos Celso Quinis como secretário e como adjunto no começo, como um engenheiro
chefe de uma equipe de engenheiros, né? Na Secretaria da Habitação era a secretária Ana Cláudia, a Saúde eu mesmo abracei. E assim a gente foi formando um grupo, né? Que entre os concursados e os convidados, os agentes políticos, a gente chama de grupo dos notáveis, mas apenas para exaltar a qualificação deles, né? E tomara que os próximos governos sejam felizes nas suas escolhas, né? Porque isso é fundamental, né? O conhecimento, a experiência do prefeito, a vontade dele pesa bastante, mas ter uma equipe que dê o suporte é fundamental. A gente tem conversado bastante nos últimos tempos, prefeito, em relação ao tão falado déficit, né? De 13 milhões e 800 mil reais que fica aí para... Que não existe, não fica nada. É, isso que eu queria que o senhor respondesse. Na verdade, nós vamos entregar a prefeitura sem dívidas. Nós vamos entregar 0 a 0. Nós temos que desmistificar isso. Todos os anos em que, depois que o Brasil entrou em recessão principalmente, e o Pacto Federativo não foi remodelado, todos os anos as prefeituras trabalham com uma previsão de queda de receita e aumento de despesa. E por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque na Constituição de 88 muitos serviços foram municipalizados. Exemplo, há 25 anos atrás tinha um posto de saúde em Venâncio, hoje tem 25.